Telegramas da Embaixada Brasileira em Havana revelam que partiu do governo de Cuba a proposta de criação do Mais Médicos, numa negociação secreta com o governo de Dilma Rousseff do PT. A reportagem do jornal Folha de São Paulo traz detalhes de telegramas da Embaixada Brasileira em Cuba que reconstituem a negociação do país com o Brasil para a criação do Mais Médicos. O Jornal Nacional teve acesso aos telegramas. Eles mostram que o programa foi proposto por Cuba e já era negociado um ano antes de a presidente Dilma Rousseff apresentá-lo em 2013. Cuba apresentou todo o projeto, desde o envio de médicos e enfermeiras até a assessoria para a construção de hospitais a preços vantajosos, demonstrando a negociação de um acordo comercial entre os dois países. Ainda segundo os documentos, para não precisar de aval do Congresso, o governo Dilma decidiu incluir a Organização Pan-Americana de Saúde no negócio. O Brasil contrataria a OPAS, que contrataria a Cuba, que contrataria os médicos, o que acabou acontecendo. A Embaixada Brasileira em Cuba relatou que em maio de 2012, Márcia Covas, vice-ministra de Saúde Pública daquele país, se reuniu com Alessandro Teixeira, então secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio brasileiro. Covas disse que teria condições de enviar 1.000 especialistas em medicina integral até o próximo mês de novembro e que as medidas de preparação para essa missão já estavam em curso no interior do governo cubano. O telegrama também registra o pedido da vice-ministra cubana para que o contrato tivesse uma cláusula que impedisse médicos cubanos de exercer a medicina fora do âmbito da cooperação bilateral. A preocupação era evitar que os médicos ficassem no Brasil após o fim do contrato. Os telegramas mantidos em sigilo por 5 anos mostram que as negociações foram secretas para evitar reações da classe médica brasileira e do Congresso. Os documentos confirmam que o governo Dilma aceitou quase todas as exigências do governo cubano e propôs, inclusive, fazer os pagamentos diretamente do Brasil para Cuba, sem passar por Washington, nos Estados Unidos, sede da Organização Pan-Americana de Saúde. Os documentos mostram também a preocupação de Cuba com a exigência de um processo de avaliação dos médicos no país. Está em um dos telegramas. O lado cubano demonstrou extremo desconforto com a possibilidade de os médicos passarem por processo de avaliação e, eventualmente, rejeição em território brasileiro. Solicitou a esse respeito que qualquer avaliação seja feita previamente em Cuba e que o controle no Brasil tenha a finalidade de familiarizar os médicos, sobretudo ao idioma, a práticas processuais e administrativas e à legislação. Brasil e Cuba só não concordaram no valor que cada médico receberia. O lado brasileiro propôs a quantia de $4.000 por médico, $3.000 para o governo cubano e $1.000 para o médico. Cuba disse que contava receber $8.000 por médico e contrapôs $6.000, sendo $5.000 para o governo cubano e $1.000 para o médico.